Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Neste momento, nós temos um estudo muito importante para fazer do livro de Romanos, capítulo 9. Na verdade, nós nos desviamos por 2 semanas e meia porque Paulo, ao ensinar, usava exemplos do livro de Gênesis. Assim, nós passamos essas 2 semanas e meia considerando essas passagens por uma razão, para que tenhamos o contexto correto das Escrituras. Veja, é muito perigoso quando olhamos para um versículo da Sagrada Escritura que é citado no Novo Testamento e apenas ponderamos sobre essa citação, sem entender a passagem de onde foi tirada. Essa passagem nos dá uma maneira adequada de entender a intenção do autor do Novo Testamento, que neste caso é o apóstolo Paulo. Por esse motivo, nós nos dedicamos algumas semanas ao livro de Gênesis, e agora Paulo continua a nos ensinar a verdade, pois tudo o que ele nos deu, ele recebeu por meio da inspiração do Espírito Santo, e ele vai compartilhar alguns exemplos bíblicos do livro do Êxodo. Dessa forma, vamos apenas olhar para esses exemplos muito brevemente para que tenhamos uma compreensão teológica correta do que Paulo está revelando neste capítulo 9. Dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 14. E lembre-se de que aprendemos que Deus define tudo. O que quero dizer com isso? Deus é fiel, Ele é bom, Ele é santo, Ele é justo. Portanto, tudo que Ele faz é simplesmente santo, bom, fiel, justo, perfeito, porque Deus assim faz. Agora vou falar sobre algo que não se deve fazer. Nós não podemos olhar para uma tarefa, uma ação, para algo que Deus faz, e então nos sentarmos e dizermos, isso é justo. Não, é justo porque é Deus que faz. Ele define todas as coisas. Portanto, precisamos perceber isso em relação à revelação das Escrituras. E a razão pela qual eu digo isso, veja no versículo 14. E então, o que devemos dizer? Acaso Deus é injusto? É claro que a resposta que Paulo vai usar é uma expressão favorita sua quando ele fala sobre algo que é negativo, que de maneira alguma é uma possibilidade. Ele usa o termo migneto, que significa de jeito nenhum. É absolutamente impossível. Deus não pode fazer nada que seja injusto. Ele só age com retidão. Ele só faz o que é santo. Ele só faz o que é bom. Ele só faz o que é justo, porque Ele é assim. Por isso, é errado presumirmos que Deus faria qualquer coisa que seja injusto. Assim, não existe injustiça com Deus. Depois, Paulo continua. Olhe para o próximo versículo, versículo 15. Pois Moisés diz... Aqui temos uma citação de Moisés, que é do livro de Êxodo, o autor da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Trata-se de Moisés, mas quem realmente está falando é o próprio Deus. Então Moisés diz, ele escreve, mas é Deus que está falando. E o que Deus diz? Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Este contexto é muito importante porque esta passagem da Escritura é do livro do Êxodo, capítulo 33. E é de um lugar muito significativo na Escritura. Ela é retirada do texto que se lê na sinagoga na festa dos pães ázimos, o Shabá, que cai no meio desta festa.
e também o Shabá, que cai no meio da festa dos tabernáculos. Então, isso significa que esta parte da Escritura é lida durante 3 Shabbats por ano. E isso nos diz que esta passagem é de grande importância. E qual é o contexto? Bem, Moisés está implorando a Deus por ajuda. Ele diz: Senhor, você sabe que nos tirou da terra do Egito, e você me disse para trazer o povo para a terra, mas você não revelou, você não me mostrou quem você vai enviar. Agora, quem seria essa pessoa? O Messias. Entenda, o Messias não vem para levar o povo para a terra de Israel, mas para o reino de Deus. Veja, Moisés está confuso. Ele pensa que quando ele trouxer o povo para a terra de Israel, o que vai acontecer é o início do reino. Mas não é isso. O que aconteceu há 3.500 anos, com o êxodo do Egito, e depois 40 anos mais tarde, com a entrada na terra prometida, tudo isso foi um paradigma, foi um exemplo para nos ensinar sobre uma obra futura. Que obra é essa? A obra do Messias, que é o que ele faria a primeira vez, e o que ele vai completar quando retornar pela segunda vez e estabelecer o seu reino. Moisés, então, está dizendo: Senhor, eu quero experimentar você mais. Isso é uma coisa boa. Ele diz: mostre-me seu rosto. Essa é uma expressão que diz: abençoa-me. Senhor, revela-te a mim, Senhor. E o que acontece? Bem, Deus diz a Moisés, no capítulo 33 do livro do Êxodo. Ele diz: eu terei misericórdia, eu terei piedade. Dependendo da forma que você traduz, eu terei misericórdia para quem eu quiser ser misericordioso. E terei piedade, ou terei compaixão com quem eu quiser. Mas vemos aqui um problema. Muitas pessoas ensinam, e este é o fundamento da teologia reformada que eu rejeito totalmente. Eles dizem que Deus é soberano, e Ele é soberano. E Deus simplesmente escolhe de quem Ele terá misericórdia, de quem Ele terá compaixão, de quem Ele não terá nem misericórdia, nem compaixão. Mas não é isso que a Escritura está dizendo. Por quê? Nós temos que conhecer o contexto da Escritura. Deus diz isso. E o que acontece? Deus coloca Moisés no lugar específico. E onde é? Na rocha. Somente quando Moisés está de pé sobre aquela rocha, somente nesse momento Deus se revela a ele. Neste caso, não o seu rosto, mas as suas costas. E ele consegue ver as costas do Deus vivo. E o que isso revela? Uma revelação futura. Está chegando um tempo em que estaremos literalmente na presença de Deus, na plenitude da presença de Deus. Quando será? Quando recebermos um corpo novo, um corpo de reino, e quando estivermos com Deus, em seu reino. Mas na época de Moisés, trata-se do futuro. Então, esta passagem da Escritura dá ao leitor uma amostra de tudo isso. Agora Deus o coloca na rocha. E se você olhar para muitos comentaristas cristãos, eles apontam com razão que existe uma relação entre aquela rocha, aquele alicerce e o Messias. Da mesma forma que você só pode experimentar o reino se estiver no alicerce certo. Veja, nem todos vão entrar no reino, mas aqueles que aceitarem esse caminho, esse único caminho, que é o Evangelho. E da mesma forma que houve revelação, houve uma antecipação de uma experiência do reino para Moisés, mas somente porque ele estava naquele lugar, naquela rocha. Se ele estivesse em qualquer outro lugar, ele não iria passar por isso. Então precisamos entender o que a Escritura está revelando. Continue lendo. Olhe novamente para esta passagem, onde ele diz: eu terei misericórdia ou terei piedade de quem eu quiser ter misericórdia. E eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E ele diz, agora no versículo 16, portanto, isso não depende da vontade, nem do desejo, nem sobre aquele que quer ou deseja, nem do que corre. Mas sobre o que ele está falando?
Você não vai experimentar a presença de Deus, a intimidade de Deus, as promessas de Deus, simplesmente porque você quer ou porque você trabalha muito para isso. Não é resultado do desejo ou do esforço de alguém. O que é fundamental para experimentar a presença de Deus, a intimidade de Deus, as promessas do reino. Ele nos diz o que é. Ele diz, mas sim de Deus que é misericordioso. Logo, precisamos ser recebedores da misericórdia de Deus. Nós ainda podemos falar sobre isso de outra maneira. Nós precisamos ser recebedores da graça de Deus. Novamente, o contexto é que a graça não é dada ao acaso a quem Deus diz sim para ele e não para ele. Não é isso que a Escritura revela, mas a misericórdia é concedida de maneira específica, como resultado de quem aceita o Evangelho. E aceitar o Evangelho é estar de acordo com a provisão de Deus. Quando estamos de acordo com a provisão de Deus, nós queremos ser servos de Deus. Nós queremos participar com Deus. Agora, lembre-se disso por causa do que ele vai dizer no próximo versículo. Veja agora o versículo 17. Pois a Escritura diz ao Faraó, ainda no livro do Êxodo, mas agora não está se falando apenas sobre Moisés, mas sobre o ministério de Moisés e de Arão para com o Faraó. Continuando, por esta mesma coisa, por esse mesmo propósito. E qual é esse propósito? Deus fez algo. Está escrito, para isso mesmo eu te levantei. Perceba o contexto novamente. Eu te levantei. É Deus falando com relação ao Faraó. O que Deus fez? Deus levantou o Faraó nesta posição, uma posição muito, muito respeitada. E ele é o Faraó, o rei do Egito. E Deus, nesta revelação para ele dá um mandamento ao Faraó. E se ele receber, se aceitar seu mandamento, irá se cumprir aquilo que Deus deseja. E qual é o mandamento? Se você olhar para o texto em hebraico, está escrito, diz, Shalar et ami, que significa envie meu povo, e não deixe meu povo ir, mas envie meu povo. E embora o Faraó tenha sido chamado a fazer isso, ele não fez. Então Deus tem um plano. E qual é o plano de Deus? Ele vai usar o Faraó para manifestar seu poder e sua glória. E o Faraó vai ser realmente usado desse jeito. Isso já foi pré-determinado. Por quê? A Escritura diz, e é Deus que está falando, Deus te levantou para esse propósito. Olhe novamente no texto. Ele diz, qual é esse propósito? Assim eu vou mostrar em você. Que está em você, Faraó, esse é o contexto. O meu poder e assim o meu nome será declarado em toda a terra. Então, o que Deus está dizendo? Faraó, eu te levantei. Em outras palavras, eu te escolhi. E o chamado e os dons de Deus são irrevogáveis. Deus vai usar o Faraó. Porém, preste atenção. O Faraó vai manifestar o nome de Deus. As pessoas vão conhecer esse nome. E o poder de Deus, o quanto Deus é poderoso. Tenho certeza absoluta que Deus vai usar o Faraó para isso. Mas o que é incerto? Se o Faraó vai se submeter, se ele vai ser um recebedor da misericórdia de Deus. E não apenas isso, mas porque ele participou, se foi obediente com o propósito de Deus, ele será abençoado. Porém, se ele não fizer isso, existe a mesma possibilidade. O Faraó até pode, e Deus já sabe, já revelou isso. O Faraó vai se rebelar contra Deus. Mas Deus ainda assim vai manifestar o seu poder, e seu nome será famoso até os confins da terra pelo Faraó. Mas não se o Faraó concordar e tomar parte disso com Deus, mas sim se Deus destruir o Faraó, derrotar o Faraó e seu povo, trazendo destruição sobre a terra do Egito. As pessoas vão ouvir falar sobre isso e conhecer o nome e o poder de Deus, que foi quem fez isso. Então o Faraó tem uma escolha. E o que mais ficamos sabendo?
É muito importante que nós leiamos todo o contexto. Olhe agora para o versículo 18. Portanto, então, Deus tem misericórdia sobre quem Ele deseja. E a outra oportunidade ou possibilidade, ou sobre quem Ele deseja endurecer. Então, isso é o que ainda está para ser determinado. Sobre o que é, então? Será que o faraó será um recebedor da misericórdia como Moisés? Ou ele será um recebedor de um coração endurecido? Aqui vemos um problema. As pessoas pensam que Deus age dessa maneira, mas não é assim que ele age. Essa é uma falsa doutrina. Deus é soberano, sim, ele é. Mas isso significa que ele simplesmente sai por aí ferindo os corações do nada? Porque ele diz, eu vou endurecer o coração dessa pessoa? Não é isso que a Escritura revela. Se você ler Êxodo com atenção, o que você descobrirá é que Moisés fala com o faraó. E o faraó diz, quem é esse Deus a quem eu devo obedecer? E o que Deus faz? Deus passa por várias coisas para se revelar ao faraó, para que o faraó saiba quem é Deus, que saiba sobre a autoridade de Deus, o caráter de Deus. Por exemplo, leia o que está escrito no livro do Êxodo. O faraó diz, eu pequei contra Deus. Ele diz, Deus é justo e nós somos maus. Ele continua, Moisés, ore por mim para que Deus me perdoe deste pecado. Tudo isso está no livro do Êxodo. Mas aqui vemos um problema. Uma vez que o faraó experimenta Deus retirando esse julgamento, retirando essa consequência, o que o faraó faz? Ele volta a ser teimoso e não se submete, e não envia o povo de Deus para fora da terra. Ele não os liberta. O que acontece? O faraó conhece o castigo de Deus. Veja agora o que a Escritura está revelando. Quando alguém conhece a revelação de Deus, ele sabe, ele percebe. O faraó sabia que há um Deus. O faraó sabia que Deus é justo. O faraó sabia que ele estava pecando. Porém, ele se rebelou contra tudo e não se submeteu a Deus. E o que acontece? Aqui vemos o princípio bíblico. Não importa quem você é, se é o faraó ou qualquer outra pessoa. Quando Deus revela sua verdade para você e você a rejeita, qual é a consequência? Deus endurecerá seu coração. Existe um efeito adverso quando se rebela contra a revelação de Deus. É isso que está escrito. É isso que está sendo revelado. Então a mensagem não é essa. Que Deus simplesmente anda por aí e diz, eu vou endurecer esse coração porque eu quero que ele tenha um coração endurecido. Esse não é um Deus justo. Deus diz que há uma lei espiritual. Quando você rejeita minha revelação, eu vou endurecer seu coração. Essa é a lei espiritual. É uma consequência da rebeldia. Por isso, cada um de nós ou vai ser um recebedor da misericórdia de Deus ou um recebedor de um coração endurecido. Por quê? É assim que eles agem com relação à revelação de Deus. Então, olhe novamente para o versículo 18. Portanto, então, Deus tem misericórdia sobre quem Ele quer, e sobre quem Ele quer, Ele endurece. Mas isso não acontece do nada. Leia o relato bíblico, versículo 19. Portanto, algum de vocês me diz, por que ele ainda encontra culpa? Porque Deus está chateado. No final, o que o faraó fez? O faraó foi usado por Deus e Deus cumpriu seus propósitos. Então, por que ele está chateado com o faraó? Porque o faraó se rebelou, o faraó desobedeceu, o faraó não recebeu a misericórdia de Deus. E mesmo embora os propósitos de Deus, e Deus seja louvado por isso, os propósitos de Deus não foram impedidos, eles não foram derrotados. Deus realizou o que queria por meio do faraó, mas não na submissão e na obediência do faraó, pelo que ele poderia ser abençoado e trazido para a família de Deus. Mas porque ele não fez isso, Deus o destruiu. Então ele diz, olhe novamente no versículo 19, portanto, você diz, porque ele ainda encontra culpa. Porque quem se opõe a seus propósitos, quem resiste aos propósitos de Deus. Agora, no fim das contas, isso é verdade. A vontade de Deus vai se cumprir. Isso você não pode contestar.
Porém, você vai participar disso? Se você for, você será abençoado. Se você rejeitar, se você se opor, você não poderá realizar a vontade de Deus de não ser cumprida, pois ainda assim ela será. Porém, você não será abençoado, você será julgado, você será condenado, você será amaldiçoado. Então é isso que a Escritura está dizendo. E ele vai dar um exemplo muito simples. Olhe agora para o versículo 20. Ele diz: mesmo homem, quem é você para fazer o quê? Ele diz: quem é você para questionar? A palavra correta é responder. Quem é você para responder contra Deus? Literalmente é o que está escrito. Você é alguém que literalmente responde a Deus de forma negativa? E depois tem um exemplo, na metade do versículo 20, ele diz: será que aquilo que foi formado, aquilo que foi feito, diz aquele que formou, por que você me formou assim? Por que você me fez desse jeito? Será que é adequado? Nós sabemos de uma coisa: quem tem autoridade, quem tem poder? Aquele que forma. E quem está numa posição submissa? Aquele que é formado, aquele que é feito. Ele vai dar o mesmo exemplo, mas esclarecendo no próximo versículo. Olhe agora para o versículo 21. Ele diz: ou o oleiro de barro não tem autoridade desse mesmo barro. Agora, ouça isso com muito cuidado. Do mesmo barro. Não estamos falando sobre fazer duas coisas diferentes da mesma peça. Não. Isso é dividir a argila. Não é o que está escrito. Está escrito do mesmo barro. E o que é desconhecido, não para Deus, pois Deus sabe de todas as coisas, mas o que está sendo revelado aqui é que todo mundo ou será, e ouça isso com muita atenção, um vaso de honra ou um vaso de desonra. Se você for um recebedor da misericórdia de Deus, e como você recebe a misericórdia de Deus? Por meio do Evangelho. Se você é um recebedor da misericórdia de Deus, você será um instrumento, um vaso. Do quê? Da sua glória, do seu propósito. A glória está sempre sendo manifestada nos propósitos de Deus. Então, olhe cuidadosamente o que é dito. Não suponha algo que não está no texto. Ele escreve: o oleiro de barro não tem autoridade, não tem poder para fazer desse mesmo barro. E ele diz: por um lado, um vaso de honra. E ele diz: ou, por outro lado, um vaso de desonra. Então ele não está dizendo que de um pedaço de barro ele vai dividir e fazer dois vasos diferentes. Ele está falando sobre a possibilidade de que aquela massa seja um vaso de honra ou um vaso de desonra. Versículo 22. E se Deus quiser manifestar a ira, Deus faz isso. Ele pode usar quem ele quiser para manifestar sua ira e tornar conhecido o seu poder. Como ele faz isso? Ele diz: suportando, sofrendo, com muita paciência, os vasos da ira. Ele é paciente, ele suporta. Mas por quê? Na esperança de que eles se arrependam, na esperança de que eles mudem. Mas e se eles não mudarem? Essa paciência vai acabar, e eles serão, como ele diz aqui, um vaso de ira. Que é o quê? Que é preparado para a destruição. Então, a ira causa a destruição. Então, Deus suporta, mas no final, se alguém não se submete, a glória de Deus vai se manifestar. A glória de Deus se manifesta por meio da revelação de sua ira, mostrando seu poder, mostrando seu caráter. É isso que Deus é. Dessa forma, aquela massa de barro, Deus pode moldar em um vaso de honra ou em um vaso de desonra. Tudo depende da pessoa. Qual é o contexto? Lembre-se do que ele está dizendo sobre Moisés, que buscou a misericórdia de Deus. É por meio da misericórdia que podemos participar com Deus. É pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, que estamos de acordo com Deus. Agora veja o versículo 23, nosso último versículo. Para que ele torne conhecidas as riquezas de sua glória. Sobre quem?
sobre aqueles vasos de misericórdia que ele preparou de antemão para a glória. Que declaração maravilhosa! Existem esses vasos de glória. Quando Deus sabia quais vasos seriam vasos de glória, os vasos de misericórdia, e quais seriam vasos de desonra, vasos de ira, Deus sempre sabe isso. Mas tem outra coisa: Deus não os criou desde o início para serem como eram. Eles tinham que tomar uma decisão, uma escolha, assim como o faraó. Deus revelou tudo ao faraó, seu poder, sua autoridade, sua retidão, mas o faraó se rebelou. E a cada ato rebelde que o faraó fez, o que aconteceu? Seu coração foi endurecido. Essa foi a consequência. Existe um efeito contrário ao se rebelar contra a revelação de Deus. Deixe-me te perguntar uma coisa. É isso que você pode estar fazendo agora? Esse Deus revelou. Ele falou com você por meio da sua palavra. Esse Deus é a autoridade. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é soberano. Por isso, como Senhor dos Senhores, como Rei dos Reis, Ele escolheu apresentar uma maneira, e apenas uma maneira, de você experimentar o perdão, para que você possa receber sua misericórdia. E ao receber sua misericórdia, você pode participar dos propósitos de Deus e ser alguém que receberá as bênçãos e as promessas de Deus. Onde? No reino. Mas assim como Moisés tinha que estar naquela rocha, você tem que assentar sobre o alicerce correto. E qual é esse alicerce? O Evangelho. Então, não acredite na falsa teologia de que tudo foi determinado, que foi predestinado por Deus quem vai ser um vaso de honra e quem vai ser um vaso de desonra. De jeito nenhum. Será que Deus sabe disso? Sim, Ele sabe disso. Mas Ele não provoca isso. Ele sabe de tudo. Mas você tem que tomar uma decisão real. E qual é essa decisão que você tem que tomar? Se você vai se submeter à revelação de Deus. Que revelação em específico? O Evangelho. Deus enviou seu único filho a este mundo para morrer no madeiro, para pagar integralmente toda a sua dívida de pecado, de forma que você seja perfeitamente e eternamente perdoado, e para que você seja esse recebedor de misericórdia, e que seja uma nova criação onde você pode estar de acordo com Deus, participar das coisas de Deus e ter essa esperança do reino. É isso que Deus quer para você, mas você tem que tomar a decisão certa. Não permita que seu coração seja endurecido pela desobediência. Submeta-se à verdade de Deus. To the truth of God. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.